Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Igor, passei para medicina pro Enem estudando em casa e hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo os assuntos mais cobrados em ciência da natureza. Eu até trouxe os objetivos desse vídeo, porque como é um vídeo um pouco mais longo, eu quis detalhar bem o que eu vou trazer aqui para vocês, que com certeza vai ajudar bastante. Bom, eu quero apresentar a estatística das questões mais cobradas do Enem. Além disso, eu vou identificar para vocês quais são os assuntos que têm mais chance de cair, relacionando os tópicos mais importantes de cada assunto, né? Porque a gente está na reta final do Enem agora, né? Faltam 40 dias, então tem que intensificar, então tem que desmiuçar bem assim para vocês. Também vou exemplificar e disponibilizar as questões dos assuntos mais cobrados e também apontar os sites e canais que vão ajudar vocês nessa reta final. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, porque esse vídeo eu acho que eu demorei em torno de 2 dias para fazer, agora 3 com a gravação também. E vou tentar trazer para vocês os próximos vídeos em relação a matemática, linguagens. E então, comentem no comentário aí, comentem no comentário, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Porque como demorou bastante para fazer, eu preciso de um feedback. Bom, em relação aos assuntos mais cobrados de ciência da natureza, eu vou trazer as questões dos assuntos mais cobrados em biologia, física, química e as questões interdisciplinares. Eu tentei trazer em torno de 5 ou 6 conteúdos de cada matéria, né, que já vão corresponder de 70 a 80% do que cai numa prova do Enem em relação a essas matérias. Gostaria também de deixar o agradecimento ao Grupos Exatos, que eu utilizei do site deles, né, são 2 professores que fazem levantamento de provas, eu utilizei alguns dados para conseguir também trazer para o vídeo aqui e ficar algo bem assim, anexado, bem completo. Bom, em relação à biologia, a gente começa com o levantamento de 8 anos de Enem em número de questões. Ecologia foi o primeiro assunto, assim, o assunto mais cobrado e teve 41 questões em 8 Enem. Se for parar para pensar, dá quase 5 questões para o Enem. Óbvio que tem Enem que cobra 7 questões, tem Enem que cobra 2 questões de ecologia, por exemplo. Mas se for fazer um levantamento, assim, todo ano, todo Enem teve questão de ecologia. E se for parar para pensar, são quase 5 questões de ecologia por cada Enem. Bom, citologia vem em segundo lugar com 18 questões. Filosofia. Fisiologia humana com 14 questões. Genética com 12 questões. E microbiologia com 11 questões. Eu trouxe esse levantamento não em número de questões também, trouxe em porcentagem para vocês terem uma noção do quanto esses 5 conteúdos correspondem a praticamente a prova, sabe? A prova total. Ecologia, então, 30% mais ou menos, citologia quase 14%, fisiologia humana, citologia quase 14%, fisiologia quase 11%, genética quase 9% e microbiologia em torno de 8%. Esses assuntos somados deram em torno de 70,63% das provas. Então, eu trouxe esse levantamento, principalmente em porcentagem, porque muitas pessoas perguntam quantas questões tem que acertar para passar em medicina, que é um dos cursos mais concorridos, né? E não é só questão de questões, mas assim, de aproveitamento, né? O quanto a pessoa tem que saber ali para conseguir a aprovação. E fica beirando em torno de 70% a 80% da prova. Então, em 5 conteúdos, a gente tem aí em torno de 70% da prova. Nessa reta final, faltando 30 dias para o Enem, eu acho que se as pessoas não conseguirem estudar quase nada, com certeza esses assuntos são os principais ali, são o sumo mesmo do que vai precisar estudar agora para o final. E também na questão da revisão para quem já estava estudando. Bom, agora eu vou desmiuçar um pouquinho mais e vou falar cada um desses: ecologia, citologia, filosofia, geologia, genética e microbiologia, os assuntos, os tópicos mais cobrados, né? Então, em relação à ecologia, a gente pode perceber aqui que um dos assuntos que com certeza não é só em ecologia, mas na prova do Enem em geral, que sempre trabalha com desastre, com problemas do dia a dia, né, são os impactos ambientais. E dentro deles contempla efeito estufa, chuva ácida, eutrofização, agrotóxicos, as espécies exóticas, né, que vêm de fora, lixões e aquecimento. Também, não só em relação aos impactos ambientais, tem a questão da preservação ambiental. O Enem gosta muito de trabalhar com os problemas e com as soluções, né? Então, em relação da sustentabilidade, também a questão do branqueamento dos corais, né? A sucessão ecológica e a agroecologia com uma forma mais de produção sustentável.
Além disso, um outro tópico que é muito importante também são a questão das cadeias alimentares, que cai bastante no Enem, das relações ecológicas, dessa consequência que tem do homem com o equilíbrio ecológico, né, do homem com o meio ambiente, do homem com os animais. Então é bem importante. Eu deixei aqui destacado também que o mutualismo é uma das relações que mais caem, assim. Então, se for ver, tem canibalismo, tem mutualismo, tem parasitismo, mas o mutualismo é uma das mais que caem, assim, de todas essas. Bom, em relação à citologia, o que cai também mais importante em relação a essa matéria, né, esse tópico, é a composição da célula animal, da célula vegetal e das bactérias. Às vezes eles fazem até umas diferenças, tipo, qual é a diferença da célula animal com a célula de vegetal? O que tem em relação à bactéria que não tem na célula animal, que não tem na célula vegetal? Eles gostam de trabalhar com essas comparações também. Em relação à composição, mitocôndria, membrana plasmática e cromossomo foram as três coisinhas ali, as composiçõezinhas ali da célula que mais caem. Além disso, entra meio que como citologia e genética a questão também da mitose e meiose. Gente, eu também vou disponibilizar esse slide para vocês na descrição do vídeo. Daí vocês podem baixar, imprimir, riscar, fazer o que vocês quiserem para conseguir também acompanhar depois, né? Bom, em relação à fisiologia humana, uma coisa que o Enem gosta bastante de fazer é relacionar as funções dos sistemas com as doenças. Por exemplo, tal doença no corpo vai fazer o que em tal sistema? Por exemplo, a gripe em relação ao sistema respiratório. Eles gostam bastante de cobrar isso. E o que o sistema respiratório faz em relação à gripe? Eles gostam de fazer essas comparações, né? Os fatores que influenciam na manutenção do equilíbrio interno. E dos sistemas que são mais cobrados, o sistema imunológico é o mais cobrado, mas também o sistema cardiovascular e endócrino e digestório também já apareceram algumas vezes nas questões. Em relação à genética, é bom saber a questão do DNA e as estruturas, né? Quais são as características dos ácidos nucleicos, dos heredogramas, aquele negocinho que eu lembrei agora, do azinho, né? Alterações cromossômicas, também é importante saber genótipo, fenótipo, um está relacionado com o gene, o outro está relacionado com as características dos indivíduos. Então é importante saber bastante sobre isso, né? Os testes de DNA também já foram cobrados várias vezes nas provas, saber de quem é o pai, de quem é o filho. É quase um programa do Ratinho isso aqui, gente. E as práticas recentes de engenharia genética. O Enem gosta muito de trabalhar com o cotidiano, gente. Então, assim, ele vai trazer coisas do dia a dia, ele vai trazer inovações, ele vai trazer coisas que vão ajudar, os problemas que estão ali, como enfrentar os problemas. A prova do Enem em si, eu digo que é uma prova para a vida, sabe? Eu acho que tem coisa muito importante, assim, eu consegui, nesses anos que eu estava estudando para o vestibular, aprender bastante coisa, assim, para minha vida também. Em relação aos temas, né, apesar de variados, ele exige, de maneira geral, a interpretação da problemática envolvida. Então, tá ali, vai ter um teste de DNA, vai ter que saber quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe. É mais ou menos isso. Em relação a heredograma, saber por que aquela pessoa teve aquela doença ali, vai estar lá. Então, essa doença veio da avó dela, que tem esse tal problema, e é um negocinho ali que é dominante ou recessivo, sabe? Mas é bem tranquilo, assim, mesmo que tu não consiga acompanhar todos os conteúdos, tu vai conseguir ter uma noção bem do que está sendo abordado na questão. Bom, em relação à biologia, eram esses 5 assuntos, e eu vou mostrar para vocês agora rapidamente, né, as questões que tem sobre esses assuntos e também dos assuntos mais cobrados, né. Bom, gente, estou aqui com as questõezinhas, né, lembrando que além dessas questões, desses 5 grupos de questões, tem outras questões aqui também para vocês fazerem, né, das outras disciplinas que caem também, só que não com tanta frequência. Vai ficar aqui, é bem fácil acessar, vai estar tudo ali no link da descrição, vou deixar separadinho o de biologia, o de física, o de química, bem como também a questão do sumário, né? Daí vai estar tudo ali certinho explicando para vocês. E vão estar as questões com o ano de aplicação também. E depois dessas questões, para facilitar também, já tem um gabarito. Eu fiz, se não me engano, quase todas as questões e todos os gabaritos estavam corretos, assim, não tive nenhuma complicação em relação a isso. E é só vocês acessarem aqui para fazer as questões, né?
verem quais questões vão fazer. Se tem algum conteúdo desse, eu já expliquei que vocês já estão bem, podem pular e utilizar para outra coisa. Mas eu também pensei nesses 5 conteúdos relacionado também à questão do tempo, né? Agora 30 e poucos dias que faltam para a prova. Eu acho que 5 conteúdos que são mais cobrados caem. Ó, aqui a questãozinha do aerograma que eu comentei. É isso, gente. Em relação à biologia, é esse aqui. E as questões estão ali para vocês fazerem, tá bom? Bom, agora a biologia já foi e agora eu vou entrar então na relação da química, né? Mesmo estilo que eu fiz com a biologia, eu vou fazer com vocês agora com a química. Em relação a esses 8 anos, né, de Enem, eu trouxe aqui não 5, mas sim 6 conteúdos que foram mais cobrados na prova em química. Que é a química ambiental, novamente, questão do ambiente, questão do cotidiano, que sempre cai. Então, com 28 questões. Depois, química orgânica, com 27 questões. Estequiometria, com 16 questões. Química inorgânica, com 14 questões. Eletroquímica, com 11 questões. E as separações de misturas, com 10 questões. Essas 6 matérias, elas deram em torno de 72% da prova. Então, tá aqui pra vocês, certinho, né? Não vou perder muito tempo com isso aqui, mas só para mostrar para vocês também que deu em torno de 72% da prova. Em relação à química ambiental, poluição ambiental, aquecimento global, efeito estufa, inversão térmica, são os assuntos mesmo bem problemáticos que sempre caem assim na prova. Chuva ácida, lixo, destruição da camada de ozônio. É quase 2020 aqui. Então, essa questão dos problemas ambientais é um tópico que está sempre presente, né? Efeito estufa, lixo, sempre. E aí, além disso, né? O lixo, o que a gente pode fazer para melhorar a questão do lixo? Então, mesma coisa, repetindo em biologia, tá aqui também em química. Na realidade, isso que faz ter as questões interdisciplinares, né? Que são assuntos que envolvem biologia e química ao mesmo tempo. Além disso, também, os poluentes atmosféricos mais cobrados são os óxidos de carbono, o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. E também, né, além desses todos os problemas, eles gostam de trabalhar com essa dinâmica sustentável. Então, do desenvolvimento sustentável e da química verde, que são os principais que eu consegui destacar nessas questões. Bom, em relação... Deu uma travadinha. A química orgânica, eu trouxe, então, as funções orgânicas e suas nomenclaturas, que são mais cobradas, trazendo hidrocarboneto, alcoóis, cetonas e ésteres, né? Esses são os mais cobrados. Se você tiver tempo para assistir, para ver todos, né, e revisar todos, a mina, enfim, você revisa, sabe? Mas não consegui, eu trouxe aqui para vocês também os que são os mais cobrados. Em relação também à química orgânica, a questão do combustível, dos aspectos relacionados, então relação de combustão, geração de energia e também os impactos ambientais. E outra coisa que também é muito importante em relação à química orgânica são as reações orgânicas. Em relação à estequiometria, as fórmulas químicas, então, é importante saber. Então, a fórmula molecular, as fórmulas dos compostos orgânicos, né? Sempre ter ali em mente para conseguir trabalhar em cima disso, fazer as equações químicas, né? Reação de neutralização, de combustão, das completas e incompletas, que são as mais cobradas, né? Então, é trabalhar com essa questão das fórmulas molecular, fazer o balanceamento ali, identificar o que está pedindo, né? É uma parte um pouquinho bem complexa, assim, mas dá tempo de revisar nesse finalzinho de ano. Então, balanceamento das equações, relação entre as grandezas também é importante saber. Química inorgânica, é importante ter em mente uma breve, assim, experiência com a tabela periódica, então saber das famílias, dos grupos, as propriedades, as particularidades de cada elemento, mas assim, como são muitos elementos, também não tem como saber muita coisa de tudo, sabe? Mas é saber o geralzão, sabe? O que acontece com os alcalinos terrosos, enfim, eu até me esqueci um pouco, gente. Faz tempo que eu não pego essa parte da matéria, não. Deixa eu ver, já faz quase 3 anos que eu não vejo mais isso. Em relação às ligações químicas, né? Um ponto muito importante que eu sempre estudei e sempre caiu bastante nas provas é a questão das ligações iônicas, covalentes e metálicas, saber identificar cada uma. As funções inorgânicas, trabalhar com os ácidos, com as bases e com os óxidos, né? E também saber a questão das reações inorgânicas, né? Síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento e também dupla troca.
Em relação à eletroquímica, é importante saber a questão das pilhas e baterias, né? Saber fazer a medição dos potenciais eletroquímicos, os aspectos tecnológicos, de novo, falando da tecnologia, a questão também dos aspectos ambientais, não só saber como é que funciona a pilha, quanto é que está dando ali na pilha, né? A porcentagem, o trequinho que está dando ali, mas também saber o descarte dessa pilha, os problemas que essa pilha pode trazer para o meio ambiente. Isso é muito importante, bastante cobrado, sempre com essa visão mais aberta da tecnologia, dos problemas ambientais. Outra coisa muito importante, além das pilhas e baterias, é a questão da eletrólise, né? Então, como saber a questão ali da obtenção do alumínio, da aplicação da eletrólise. Então, a eletrólise na purificação, nos metais de sacrifício, na galvanoplastia, as consequências da galvanoplastia para o meio ambiente, de novo, com essa visão um pouco mais ambientalista. E também uma coisa muito importante é identificar quais são os agentes redutores e quais são os agentes oxidantes ali nas reações. Vamos lá, tem bastante coisa ainda. Em relação à separação de misturas, né, novamente trazendo com essa relação do contexto ambiental, então em relação ao tratamento de água, quais são as separações de misturas que são utilizadas no processo de tratamento de água. Sedimentação, decantação, filtração, floculação, flotação. Saber um pouquinho dessas principais, né? E também tem a questão dos processos biológicos, né? Como a cloração e a adição de flúor, né? Destilação também é bem importante, né, em relação às separações, porque ele é mais presente nos laboratórios e também em relação ao refino do petróleo e da produção de álcool, né? O Brasil está bem envolvido nessa questão do petróleo, do álcool, está bem relacionado a essa questão da destilação, também sempre cai na prova. É importante também, né, entender que esses métodos e esses procedimentos aplicados em vários contextos. Então, qual que é o método mais específico e qual que é o método melhor para tal situação de acordo com a mistura, se ela for homogênea ou se ela for heterogênea. Então é importante também saber o que é homogêneo, o que é heterogêneo e qual a separação que eu vou utilizar, sabe? Em relação à separação é mais ou menos isso. Foram todos os assuntos de química, né? Os 5 mais cobrados, no caso 6 mais cobrados. E agora eu vou trazer para vocês rapidamente para mostrar as questões de químicas que são mais cobradas, né? Bom, gente, mostrando rapidamente, aqui também estão as 5, 6 que eu falei mais cobradas, mas também tem outras, né? Caso dê tempo para fazer as outras, não custa nada fazer essas principalmente aqui, né? Que tem 6, 5 questões nesses 8 anos. Do mesmo jeito vai estar aqui o sumário, né? Com as questões. E no mesmo sentido, né, gente? Questãozinha. Aqui, bioquímica, questãozinha, com os anos e com o gabarito no final. O gabarito não está detalhado, mas isso, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acessar com o ano da prova, né? Aqui, 2011, copiar um pedacinho dessa questão na internet, que você vai achar a resolução mais detalhada e também, às vezes, acha a resolução em vídeo também. E, no mais, vão estar aqui as questões mais específica que eu comentei ali, é só seguir no sumário. Eu ia tentar dividir todo esse material só com aqueles 5 tópicos, mas eu deixei de propositalmente com as outras matérias também, porque já foi separado pelo grupo das exatas e também tem as outras disciplinas, né, que vocês também podem fazer. Ó, a questão da eletroquímica sempre cai aqui a bendita bateria, tá bom? Ó, mostrando bem certinho aqui e depois os gabaritinhos. Bom, já foi biologia, já foi química, agora eu vou trazer a questão da física. Física, olha, pra mim foi uma das matérias no começo com mais dificuldade. E várias pessoas já vieram me procurar no Instagram ou aqui no próprio YouTube em relação ao como poderia melhorar a física, né? Tô trazendo pra vocês então os conteúdos mais cobrados. Se eu não me engano, acho que eu trouxe 6 também que soquei ali de bastante conteúdo pra vocês. Bom, foram 6 mesmo. Então, em relação aos 8 anos de Enem, número de questões dinâmica, ela entrou como primeiro lugar, com 28 questões, ondas com 27 questões, eletrodinâmica com 24 questões, termodinâmica com 12, estática e hidrostática com 10, e óptica também aqui com 10 questões. Uma coisa bem legal que eu vou mostrar para vocês agora é a porcentagem. Olha só a porcentagem desses 6 conteúdos em relação à prova. Quase 90%, gente.
Então, dinâmica, onda, eletrodinâmica, termodinâmica, estática, hidrostática e óptica, quase 90% da prova, gente. Então, praticamente tá tudo aqui que vocês precisam estudar agora, estudar e revisar, sabe? Vou agora desmiuçalhar mais para vocês a questão do que vocês precisam revisar em dinâmica. Dinâmica tem bastante coisa para revisar, mas assim, em relação à cinemática, né? Dá uma olhada no movimento uniforme, na velocidade média, no movimento uniformemente variado, a questão da queda livre, lançamentos e também movimento circular uniforme e os gráficos de cinemática. Tem muito mais coisa de cinemática, mas dessas questões todas, o que mais aparece são isso. Principalmente a questão de gráfico. É uma coisa que agora está aparecendo bastante nas últimas provas. É importante também trabalhar com a questão não só do movimento, mas do equilíbrio, as forças, né, o tipo de força e das leis de Newton. Resumidamente, é importante dar uma olhada na primeira, na segunda e na terceira lei da dinâmica, né? Resumidamente, né? Que já é muita coisa. Bom, em relação a ondas, que é o segundo assunto mais cobrado, cai bastante a questão de classificação das ondas, né? Quanto à natureza, quanto à direção da propagação, se ela é mecânica, se ela é sonora, a questão também da direção das vibrações das moléculas. E não só isso, mas às vezes pode cair um gráficozinho e tu tens que saber trabalhar ali com os componentes da onda. Então, saber o que é o vale, saber o que é a crista, saber o comprimento da onda, a frequência da onda, o período, né, que é o tempo, e em relação à velocidade também. Outra coisa que também cai e que já vi é sobre superposição ou interferência às ondas estacionárias, ondas sonoras, cordas vibrantes e tubos sonoros. Lembrando, gente, que esses conteúdos também de física, ele também entra naquele mesmo esqueminha, né? Conteúdos do dia a dia, eles já fizeram relação de interferência com aquela questão das torres de rede de telefone, já vi falando sobre fibra óptica em relação à internet, uma pessoa com o barulho clássico, né? O barulho da ambulância passando em relação à onda ali do som. Então, tem bastante coisa assim do dia a dia também que com certeza vai trazer na prova. Não vai ser uma coisa assim específica de onda sem nenhum contexto. Vai ter um contexto ali que é o do cotidiano. Prova do Enem é prova para a vida. Lembre-se disso. Bom, em relação à eletrodinâmica, cai bastante coisa sobre cálculo de potência elétrica, né? Qual a quantidade de energia que foi consumida em relação ao circuito e em relação ao tempo. Isso cai bastante, de novo aqui, ó, falando sobre a aplicação do cotidiano. Em conta de energia e na questão da potência elétrica dos aparelhos domésticos, sempre cai uma geladeira, uma televisão para fazer ali. Os circuitos elétricos na residência, especialmente associados com resistores, né? E os gastos energéticos de energia elétrica. Em relação a isso, também é importante saber a primeira lei de Ohm, né? Que relaciona a diferença do potencial com a resistência e também com a corrente elétrica. Em relação à termodinâmica, uma coisa que eu vi bastante cair foi a questão das máquinas térmicas, então o princípio de funcionamento e a eficiência dessas máquinas, leis de termodinâmica, as transformações gasosas, entropia, o ciclo de Carnot e os componentes dos gases ideais, né, o comportamento. Em relação a essas matérias também, normalmente o enfoque está relacionado com o cotidiano e com inovações tecnológicas ou com os impactos relacionados a problemas ambientais ou sociais. Em relação à estática e hidrostática, já está acabando, gente, essa questão do equilíbrio do ponto material e equilíbrio do corpo rígido. Hidrostática, trabalhando com empuxo, com pressão atmosférica, com o princípio de Stevens, com o princípio de Pascal e de Arquimedes. Normalmente relacionado com o cotidiano. Então, vai trazer uma piscina ou vai trazer uma garrafa d'água que está furada, que daí tu tem que ver porque o furo está saindo do líquido aqui ou líquido ali. A questão de um objeto dentro de uma piscina, se boia, se afunda porque boia, aí tem o empuxo ali relacionado, e é bem relacionado com essa questão aqui. Em relação à óptica, né, que é o último assunto em relação à física, é a questão da óptica geométrica com a óptica ondulatória. Então, mistura conteúdos aqui, então mistura onda com óptica, que estão relacionadas, né? Mas é bom saber a questão da reflexão, da refração e absorção da luz. Também a questão das lentes e espelhos e a formação das imagens, né, que sempre cai. Lembrando até que eu botei aqui em relação ao destaque nas fórmulas, né, é bom dar uma revisada. Muita gente acha que física tem fórmula, mas é mais específica ali para cinemática. Mas é bom também lembrar das fórmulas de óptica, que sempre cai uma questãozinha ou outra, né? Em 8 Enems caíram 10 questões.
praticamente uma questão por Enem. Além dos instrumentos ópticos e com essa questão da óptica da visão. Então, é relação do cotidiano, relacionar ondulatória com óptica, né? E a óptica da visão. Já vi umas 2 ou 3 questões falando sobre câmera, né? A câmera a câmera de uma câmera fotográfica com a visão, ou de um negócio que eles relacionaram até tem uma questão lá que tinha uma cortina que passava luz, daí relacionaram isso com a visão do feixe de luz, né? Então, com o olho, é uma coisa assim bem interessante, assim, que às vezes cai e é bom saber. Aqui estão as questões de física, né? Vou passar para vocês as questões para vocês darem uma olhadinha rapidamente nessas questões. Bom, gente, então por último, física, né? As questões de física vão estar aqui os 6 conteúdos que eu comentei, mas terão uns outros conteúdos aqui também que poderão ser feitos, né? E vai estar também, como de praxe e de costume, o sumário e as questões com o gabarito. Eu aconselho a fazer essas questões caso você não consiga resolver só depois com o gabarito, caso a questão dê um resultado que não foi esperado, não consiga chegar ao resultado, a procurar as questões, né, em vídeo principalmente, que ajuda bastante. Tem até professores no YouTube que trabalham bastante com essas questões em vídeo, e também às vezes em fórum, mesmo que às vezes não tenha questão, copiar isso aqui, procurar um fórum, ou até mesmo entrar num fórum de matemática e física e perguntar. Já fiz isso várias vezes, de perguntar, e sempre fui respondido. Às vezes demora um dia, às vezes nem um dia demora e eles respondem. Então vamos estar aqui. É um material bem completo. Se vocês não tiverem como imprimir, dá de fazer online mesmo, né? Vai fazendo e vai resolvendo. E vai ficar ali pra vocês. Ó, apareceu ali o bendito entre nós aqui do resistor. Já viu o resistor ali, o circuito. Dava uma agonia esse circuito. Ó, a questão da garrafa ali, gente. Vocês viram a questão da garrafa que eu comentei? Vai ficar bem certinho pra vocês fazerem tudo aqui, tá bom? Eu não vou resolver as questões, pessoal, porque já faz um certo tempo que eu passei por essas disciplinas. Eu também não sou professor de física, nem professor nenhum de uma matéria. Poderia explicar do meu jeito, só que eu creio que não ia ficar tão bom, porque já faz muito tempo que eu estudei essas matérias e eu não quero me responsabilizar por passar alguma coisa errada, né? Então, eu passando as estatísticas e o material e passando alguns sites de professores e canais para vocês estudarem, eu acho que já estou fazendo uma certa boa ajuda. Ó, a questãozinha lá que eu comentei da interferência com as coisinhas lá, né? Com as redes telefônicas. Tá bom, gente? Em física eram esses exemplos, vão ficar tudo no link da descrição para vocês. Bom, então, praticamente esse era o vídeo, né? Ficou bem completo e bem grande, dos assuntos mais cobrados. Então, comentei sobre biologia, comentei sobre química, sobre física e essas questões interdisciplinares, né? Que mistura física com química, com biologia, principalmente quando entra a questão ambiental, a questão de problemas, a resolução desse problema. O Enem trabalha bastante com isso. Todos esses exercícios vão ficar no link da descrição. Vou deixar também esse slide que eu utilizei, bem como sites e canais eu vou deixar ordenado tanto na descrição como nos comentários. E, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, né, qual a próxima disciplina que você quer ver em relação a esse vídeo? Provavelmente, acho que matemática deve ser a segunda disciplina aí com bastante dúvidas, né? Coloca nos comentários também qual você achou, porque se não for matemática, se for outra disciplina, eu faço a primeira disciplina que vocês estão com mais dúvida, né? Dá um like, se inscreve no canal, e se você tiver mais alguma dúvida mais específica, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é o igor.dicas. Gente, o vídeo de hoje era isso, espero que ajude vocês. Estamos aí na reta final, agora já estou de férias, já acabou minhas aulas, eu vou conseguir dar um pouquinho mais de atenção para vocês. Não sei se vocês viram que eu comentei ali na comunidade do canal, mas eu não consegui trazer o vídeo um pouco antes porque eu tô com certos problemas familiares em relação ao Covid. Meu avô tá internado no hospital, e aí eu tá lá ainda, mas eu tô tentando seguir, assim, a vida, né? A gente vai lá, fica um pouquinho mais fechado, assim, mas a gente tem que continuar a nossa vida também e rezar que dê tudo certo, tá bom, gente? Era isso. Espero que vocês fiquem bem. Usem máscara, né? O pessoal sai de casa só quando necessário. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E boa sorte nessa trajetória.